O sol se deitava preguiçoso atrás das serras, quando a tropa de cavalos parou diante da porteira de madeira da fazenda Santa Augusta, tingindo de cobre as tábuas gastas e o velho brasão queimado pelo tempo. A poeira grudava no rosto da moça que vinha no lombo do animal mais magro, os pulsos marcados pela corda que o irmão insistira em segurar, como se ela pudesse fugir, enquanto o riso abafado da família vinha logo atrás, perfumado de deboche e perfume barato da cidade. O nome dela era Lia, mas dentro de casa, há muito tempo, havia virado coisa nenhuma, peso morto, aqui sobrou. A sela machucava as coxas magras, o vestido azul marinho herdado de uma tia morta lhe caía frouxo, e o chapéu largo escondia parte do rosto marcado por pequenas cicatrizes de infância, lembranças de quedas e de trabalhos na roça que as irmãs mais vaidosas jamais tocaram. À frente, conduzindo a comitiva como se fosse um conquistador, vinha o patriarca, Severino Brandão, o dono de meia dúzia de alqueires de terra cansada e de uma vaidade que valia mais do que qualquer boi gordo na cabeça dele. O bigode bem aparado contrastava com o coração seco. Orgulhava-se de ter colocado 2 filhas bonitas em casas boas da capital. E agora arrastava a terceira, como se estivesse levando um animal de leilão que ninguém quis, apenas para não passar vergonha na praça. «Anda logo, Lia, não faz o coronel perder a paciência», rosnou a mãe, Dona Marialva, ajeitando a sombrinha de renda que nada protegia do calor, mas servia para mantê-la com ares de sinhá. «Já tá sendo bondade demais ele aceitar te ver». O irmão mais velho, Jandir, gargalhava por qualquer coisa. Tinha deixado escapar mais cedo na cozinha, enquanto engolia farinha com carne seca, que aquilo era a melhor piada que a família já tinha feito. Mandar a filha desprezada para o fazendeiro viúvo mais falado da região, o homem que todos diziam estar procurando uma mulher de respeito para ocupar o lugar da falecida. Queria ver a cara dele quando abrir aquela porteira e der de cara com... «Isso aí», cochichou Jandir para a irmã do meio, Rosana, que já morava na cidade grande, mas viera só para assistir ao espetáculo. «Ele que aguente. Quem mandou anunciar que queria uma esposa?» «Não especificou o modelo», respondeu ela rindo, abanando-se com o leque florido. Lia ouvia tudo em silêncio. Aprendera cedo que responder apenas piorava as coisas. O pai dizia que ela não tinha beleza de vender, que nascera com traços duros, nariz marcado, queixo teimoso, olhos escuros demais para o gosto da cidade, mas perfeitos para se perder na noite do sertão. Só que ninguém ali parava para notar a firmeza com que ela segurava as rédeas, a forma como observava cada detalhe da estrada, memorizando a curva do rio seco, a palmeira caída, o barulho distante de um berrante desconhecido. Quando a tropa se aproximou da porteira, o velho madeirame já denunciava a grandeza da fazenda. O curral se estendia ao lado, cheirando a couro e estrume, e mais adiante erguiam-se o casarão de 2 águas, a varanda comprida, os pilares de madeira escura, as janelas de guilhotina entreabertas, um lampião aceso mesmo com a luz ainda viva do entardecer. As cercas iam longe, até onde o olho cansava, provando que ali o dono não media fortuna em palavras, mas em hectares. O capataz, um homem magro chamado Zé Bento, já os esperava de braços cruzados, chapéu de couro bem firme na cabeça, olhar desconfiado de quem pesa cada estranho que pisa naquele chão. Ao lado dele, um vulto alto e silencioso se destacava contra a luz alaranjada. Era o fazendeiro viúvo, Anselmo Valente. Diziam que Anselmo tinha enterrado o sorriso junto com a esposa, levada por uma febre traiçoeira anos antes. Desde então, vivia entre boiadas, contas, chuvas que não vinham e homens que só se aproximavam por interesse, oferecendo filhas, sobrinhas e até viúvas de boa família, em bandeja de prata, todos desejando um lugar naquele império de porteiras e pastos verdes quando chovia. Naquele instante, porém, quando Severino Brandão ergueu a mão e gritou, chamando a atenção como se chegasse em um mercado,
o olhar de Anselmo pousou pela primeira vez em Lia. Não foi um olhar de paixão fulminante, nem de encanto com a beleza que todos sempre quiseram enfeitar nas histórias. Foi um olhar atento, demorado, como de quem enxerga um cavalo cansado, mas firme de patas, com mais estrada nas costas do que muita montaria bem tratada de cidade. "Coronel Anselmo!" bradou Severino, sorriso largo, fazendo a voz engrossar num respeito forçado. Como prometido, trouxe a joia da família Brandão para conhecer seu lar. Rosana e Jandir baixaram as cabeças, contendo o riso. Dona Marialva pigarreou, ajeitando o vestido, como se estivesse apresentando uma mercadoria fina que sabia, no fundo, não ser aquilo tudo. Lia, ainda em cima do cavalo, sentiu o rosto queimar, não de vergonha por ser quem era, mas pela consciência cristalina de que estava sendo usada como presente de deboche, um pacote embrulhado com fita velha. Anselmo não respondeu de imediato. Deixou o silêncio pesar sobre o terreiro, enquanto o vento trazia o cheiro de terra quente e algum aboio distante morria no ar. Caminhou alguns passos à frente, as esporas tilintando de leve, o casaco de couro surrado em contraste com a camisa branca impecável. "Se é joia, por que mandam para tão longe?" perguntou sem tirar os olhos de Lia. O sorriso de Severino trincou nas bordas. "O senhor sabe como é, menina nova, coração puro, pronta para servir um homem de valor como o senhor. A gente quer o melhor para ela, e para o senhor, claro." Lia sentiu vontade de rir alto daquela mentira escancarada, mas se conteve. Em vez disso, desceu do cavalo com um movimento firme, mesmo com as pernas trêmulas da longa viagem. As mãos ainda ardiam onde a corda tinha roçado, porém, quando ergueu o rosto, seus olhos foram de encontro aos de Anselmo. E por um segundo, o mundo pareceu se aquietar, como se até o galope distante tivesse prendido a respiração. Naquele olhar, ele não viu a filha feia que a família descrevera em cartas apressadas e conversas atravessadas em mesas de cantina. Viu cansaço, viu resistência, viu uma chama pequena, mas teimosa, que sobrevivira a muitos ventos contrários. E, acima de tudo, viu algo que não encontrara nas moças bem vestidas que desfilavam sorrisos treinados na varanda da fazenda. Verdade. "O nome da moça?" perguntou ele, finalmente. Lia", respondeu ela, antes que o pai abrisse a boca para falar em seu lugar. Anselmo assentiu, com um leve movimento de cabeça. "Então seja bem-vinda a Santa Augusta, Lia Brandão. Aqui ninguém é piada. Pelo menos não enquanto eu tiver voz." O pai prendeu o ar, mas riu sem jeito, como se encarasse aquilo apenas como uma frase de efeito de um homem orgulhoso. Lia, porém, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, alguém a chamara pelo nome e a recebera como pessoa, não como sobra. Antes que o clima se dispersasse, o narrador se aproxima de quem ouve essa história e sussurra: "E você que está escutando, se acredita que nenhum ser humano merece ser tratado como piada, deixe seu sinal de apoio aqui embaixo. Isso mostra para essas famílias como a verdadeira riqueza está na humildade e no respeito." Enquanto o capataz Zé Bento levava os cavalos para o curral e um peão recolhia as malas modestas de Lia, Severino já negociava, em voz baixa, vantagens com Anselmo, como se realmente tivesse feito um favor ao mandá-la. Mal sabia ele que aquele simples olhar havia virado uma chave silenciosa dentro do peito endurecido do fazendeiro. E muito antes que a noite caísse por completo, o destino de todos naquela fazenda já estava, sem que percebessem, mudando de rumo. Gancho do bloco. Naquela mesma noite, algo aconteceria na Casa Grande que mostraria a Anselmo quem realmente era a zombaria naquela história. E não era Lia. Na primeira manhã de Lia na Santa Augusta, o galo mal tinha ensaiado o canto quando ela já estava de pé, tateando o caminho no corredor escuro da Casa Grande.
O chão de tábuas rangia a cada passo, exalando um cheiro de madeira antiga, cera e café fresco vindo da cozinha. Diferente da casa dos Brandão, onde a mãe e as irmãs dormiam até mais tarde enquanto ela fazia o trabalho pesado, ali tudo parecia acordar junto com o sol. Na cozinha, encontrou Dona Firmina, a governanta, mexendo o tacho de café com uma colher enorme, o lenço preso na cabeça e o olhar que, à primeira vista, julgava mais do que acolhia. Um dos fogões, a lenha ardia forte, tostando pão de milho, e um panelão de feijão borbulhava em silêncio, anunciando que ali ninguém passaria fome, mas que cada grão tinha seu custo em suor. Moça nova acordada cedo, isso é bom sinal, comentou Firmina, sem olhar diretamente para Lia. Aqui quem dorme demais perde o dia. E o respeito? Sempre acordei nesse horário, respondeu Lia, encolhendo os ombros. Se eu ficasse na cama lá em casa, era grito na certa. Firmina mediu aquelas palavras com atenção. Já vira muitas moças de família chegarem à fazenda, cheias de laço no cabelo e perfume, mas que mal sabiam acender um fósforo sem reclamar da fumaça. Lia, com o vestido simples, as mãos marcadas e a postura discreta, destoava daquele padrão. Não era o tipo de esposa decorativa que os coronéis das redondezas ostentavam nas varandas aos domingos. Então começa cortando esse pão. Que boca aqui é o que não falta, disse a governanta, empurrando uma tábua de madeira na direção dela. O tempo passou diferente ali. Entre cortar pães, servir café para os peões e escutar conversas curtas na mesa do refeitório, Lia foi percebendo que a fazenda tinha olhos em todos os cantos. Zé Bento observava do terreiro, os vaqueiros cochichavam no curral. Firmina analisava cada gesto. E, acima de tudo, havia o olhar de Anselmo, que raramente se demorava, mas nunca escapava completamente. Ele comia calado, lendo bilhetes de compra, notas de gado, notícias de seca em outras bandas. Só que, quase sempre, havia um instante em que seus olhos cruzavam os de Lia, rápidos como o brilho de uma faca sob o sol, e ela sentia o coração falhar um compasso. Não era medo, era a estranheza de ser vista. Nos primeiros dias, os peões a chamavam de a moça da troça, rindo entre si, repetindo boatos trazidos na bagagem da família Brandão. Mas o riso foi minguando quando perceberam que ela não se encolhia diante do trabalho pesado. Lia ajudava na cozinha, lavava roupa na beira do riacho da fazenda, carregava baldes de água com a mesma firmeza que muitos homens não sustentavam sem reclamar. Certa tarde, o sol rachava o terreiro quando um bezerro recém-nascido se afastou da mãe, cambaleante, indo em direção a um buraco de cerca nos fundos do curral. Os peões estavam distraídos com a contagem de cabeças. Lia, passando com um cesto de lenha, foi a única a notar o perigo. Do outro lado do buraco, o terreno caía em desnível, e uma queda poderia quebrar as pernas frágeis do animal. Sem pensar duas vezes, largou a lenha no chão e correu, a barra do vestido levantando poeira. Escorregou, se arranhou nas estacas da cerca, mas conseguiu alcançar o bezerro antes que ele passasse do limite, puxando-o com cuidado pelo pescoço, sussurrando palavras baixas, como se falasse com uma criança assustada. Calma, danadinho. Não é por aí que se vai pro mundo, não. Quando levantou o rosto, ofegante, deu de cara com Anselmo do outro lado do curral, parado, os braços cruzados, observando a cena. Ele não disse nada naquele momento, apenas inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece um gesto que fala mais do que qualquer discurso. À noite, porém, enquanto todos jantavam, Lia notou que diante do prato dela havia um pedaço de carne mais macia e um pouco de doce de leite, coisa que não vinha todo dia para a mesa dos empregados. Isso aqui não é meu, dona Firmina, murmurou sem jeito. Hoje é. Ordem do patrão, respondeu a governanta seca, mas com um brilho diferente nos olhos. Os dias se transformaram em semanas.
Lia começou a conhecer os segredos da fazenda. O canto exato onde o vento batia mais forte na varanda ao entardecer. O cheiro de chuva que vinha antes da nuvem escura aparecer. O ranger específico da porta do escritório de Anselmo quando ele passava a noite em claro fazendo contas. Certa noite, depois de todos se recolherem, ela acordou com um barulho diferente. Levantou, descalça, e caminhou até o corredor. A pequena filha de um peão, uma menina magra chamada Tainá, chorava baixinho, encolhida num canto, assustada com um trovão distante. A mãe trabalhava na cozinha e o pai estava em viagem com uma boiada. Lia se abaixou, falou com a menina, a embalou nos braços, cantou uma toada antiga que aprendera com a avó. A canção ecoou suave pela casa, atravessando paredes até chegar, sem querer, aos ouvidos de Anselmo, que trabalhava no escritório. Ele parou de escrever, apenas suspensa no ar, escutando aquela voz que carregava um tanto de tristeza, um tanto de consolo, como se fosse capaz de acalmar até a terra ressecada. Na manhã seguinte, quando desceu para o café, Lia encontrou sobre a mesa da cozinha um lenço novo, de algodão macio, dobrado cuidadosamente. Não havia bilhete, mas Firmina apenas comentou: "Sertão é ingrato com pele branca demais. Usa isso quando for pro terreiro. Queimar de sol não é prova de valor." Ela sabia que aquele lenço vinha do patrão. E mais do que o tecido, o que pesava era a mensagem. Alguém se importava com o fato de que o sol lhe feria o rosto. Quanto mais o tempo passava, mais os preconceitos plantados pela família Brandão começavam a se desfazer, pelo menos dentro dos cercados da Santa Augusta. Ainda havia cochichos, ainda havia olhares atravessados de alguns peões que estranhavam ver o patrão prestar atenção numa moça sem beleza de vitrine. Mas havia também respeito nascendo devagar, como planta que brota na fresta da pedra. Para quem está ouvindo essa história, uma pergunta fica no ar. Quantas pessoas, como Lia, você já viu serem julgadas pela aparência antes que tivessem a chance de mostrar quem realmente são? Se você acredita que caráter pesa mais que rosto, marque isso aqui nos comentários para essa mensagem alcançar mais gente. O que Lia não sabia era que, enquanto varria o terreiro, ajudava Tainá com medo de trovão e salvava bezerros distraídos, a família Brandão tramava na cidade um retorno calculado a Santa Augusta, agora com outros interesses. E o que viria na próxima visita não seria apenas deboche, seria pura cobiça, disfarçada de cordialidade. Uma carta traria à fazenda a promessa de uma visita de saudades, mas, por trás das palavras bonitas, havia um plano que poderia colocar Lia de joelhos mais uma vez. Ou revelar quem, de fato, merecia se ajoelhar. A carta chegou numa manhã nublada, trazida pelo mesmo tropeiro que costumava entregar notícias de outras fazendas. O envelope cheirava a perfume forte, a tinta borrada denunciava a pressa de quem escreveu. Anselmo, sentado na varanda, a xícara de café ainda fumegando na mão, reconheceu de imediato o sobrenome no remetente. Brandão. Abriu a carta com calma, mesmo sentindo um aperto estranho no estômago. As palavras de Severino corriam macias no papel. Falavam de saudade da filha, de preocupação de pai, de desejo de visitar a moça e trazer notícias da cidade. Dizia que a família queria ver com os próprios olhos como Lia estava se adaptando à nova vida de senhora de fazenda, como se tivesse entregue o melhor tesouro que possuía. Anselmo leu tudo sem deixar transparecer muito, mas por dentro lembrava-se bem do brilho de zombaria nos olhos dos Brandão no dia em que chegaram. Não era homem de memória curta, porém, também não era de negar porta fechada na cara de parente, ainda mais agora que a moça tinha o rosto mais corado, o olhar mais firme e andava pela fazenda não como hóspede, mas como parte viva do lugar. Chamou Lia no final daquele dia, na varanda. Ela veio com as mãos cheirando a sabão de barra, ainda enxugando um pano de prato no avental. "Recebi carta de sua família. Querem vir te visitar."
disse ele, entregando o papel. Os dedos de Lia tremiam enquanto lia cada linha. Conhecia bem o vocabulário meloso do pai e da mãe. A mesma mão que escrevia "minha filha querida" era a que apontava para ela como se fosse lixo na frente dos outros. "O senhor vai deixá-los entrar?" perguntou, sem conseguir disfarçar o medo. Anselmo sustentou o olhar dela por um longo tempo, como se pesasse cada palavra antes de deixá-la cair. "Essa terra aqui não é palco para piada. Mas também não sou homem de impedir pai e mãe de ver filha. A pergunta é: você quer que venham?" A sinceridade daquela pergunta doeu mais do que se ele tivesse batido o punho na mesa. Ninguém jamais perguntara a Lia o que ela queria. Sempre decidiram por ela, desde as coisas pequenas até o dia em que a puseram num cavalo e a mandaram como zombaria para um homem que mal conhecia. Ela respirou fundo, engolindo lembranças. "Ou, se eu disser que não quero, vão me chamar de ingrata. Se eu disser que quero, vão achar que ainda mando alguma coisa lá em casa. Então, se o senhor permitir, deixo que venham. Quero encarar o que deixei para trás." Anselmo assentiu, respeitoso. "Então que venham. Mas saibam que aqui dentro, quem é humilhado uma vez, não será humilhado de novo." Dias depois, a poeira levantada por uma charrete elegante anunciou a chegada dos Brandão. Os cavalos tinham arreios novos, Severino vestia terno claro, chapéu novo, e Dona Marialva ostentava um colar de brilhantes falsos que cintilavam demais sob o sol, como se quisessem gritar: "Chegamos!" Rosana vinha de vestido moderno, típico da cidade, e Jandir, de botas engraxadas, olhava tudo com um meio sorriso de quem se acha mais que os outros. Assim que desceu da varanda para recebê-los, Lia percebeu que nada mudara na essência daqueles rostos. A mesma superioridade, o mesmo cálculo no olhar, como se medissem mentalmente a metragem de cada tábua da casa para traduzir aquilo em dinheiro. "Minha filha!" exclamou Marialva, abrindo os braços, como se a saudade a consumisse. O abraço, porém, foi frio, rápido, mais encenação do que afeto. "Tá mais corada, hein? O sertão faz milagre", comentou Rosana, apertando de leve o braço de Lia, como quem verifica a firmeza de uma peça de gado. Durante o almoço, o clima era uma mistura estranha de cordialidade forçada e tensão cortante. Severino elogiava tudo: a carne assada, o feijão, o pão de queijo. Fazia questão de ressaltar em voz alta como ficava aliviado em ver a filha tão bem cuidada. Mas, debaixo da mesa, Rosana cutucava Jandir com o pé, e os dois trocavam sorrisos irônicos que só Lia e Firmina percebiam. "O senhor deve estar satisfeito, coronel", começou Severino, limpando a boca com o guardanapo. "Uma moça trabalhadeira dessas, criada na lida, não é qualquer uma. A gente sempre soube do valor da Lia. Só o sertão para revelar tesouro assim, não é?" Aquela frase, dita com açúcar, soou como fel para Lia. O mesmo homem que agora falava em tesouro a chamara semanas antes de trouxa por chorar na estrada. Anselmo, porém, não era ingênuo. Deixou Severino falar, se enroscar nas próprias palavras, enquanto observava a forma como olhava para os móveis, para o terreiro, para os peões. Era o olhar de quem calcula. Quantos bois, quantas cabeças, quantas sacas de grão, quanto ouro escondido nas tábuas daquela casa. Depois do almoço, quando o sol já aliviava a força, Severino pediu para conversar em particular com o fazendeiro. Levaram-no ao escritório, onde o cheiro de couro dos livros de conta se misturava ao de café forte. "Coronel Anselmo", começou Severino, cruzando as pernas confiado. "O senhor sabe que a gente veio de longe, e não é só por saudade da menina. Temos negócios na cidade, investimentos, e sabemos que o senhor é homem de visão." Anselmo manteve o rosto impassível. "E o que exatamente o senhor veio pedir?" "Nada demais." Severino sorriu, mostrando os dentes.
Apenas uma pequena quantia emprestada. Um capital para girar os negócios. Em troca, garantimos que a Lia continue honrando o nome do Senhor. A família é uma só, coronel. Ali estava a verdade escancarada. Não vieram checar se Lia era feliz. Vieram checar quanto ela valia em dinheiro. Enquanto isso, na varanda, Marialva aproveitava para fustigar a filha em voz baixa. Oh, não se esqueça de onde saiu, ouviu? Se hoje come carne todo dia, é porque sua família te colocou aqui. O mínimo que pode fazer é convencer esse fazendeiro a ajudar a gente. Ajudar ou sustentar? Retrucou Lia, a voz firme, surpreendendo até a si mesma. Não fale assim com sua mãe. Rosana interferiu, fingindo indignação. Você não passa de uma roceira que teve sorte. Se não fizer o que mandam, pode acabar voltando para o quarto dos fundos lá de casa. Essas palavras, ditas como ameaça, ficaram ecoando na cabeça de Lia. Por um instante, o medo antigo tentou tomar conta. E se tudo aquilo fosse um sonho frágil? E se Anselmo se deixasse convencer pela conversa da família e a descartasse como quem troca um cavalo cansado por um mais novo? No fim da tarde, Anselmo chamou Lia ao escritório. O rosto dele estava sério, mas não carregava a dureza fria que ela temia. Seu pai veio pedir dinheiro. Muito dinheiro. Ele disse direto. Disse que você conversaria comigo. Lia sentiu o chão balançar. Eu não pedi nada a eles. Nunca pedi. Se o senhor me mandar embora por causa disso, eu... Não foi isso que eu disse. Interrompeu calmo. Quero ouvir de você. O que acha que devo fazer? Ela respirou fundo, as mãos suadas. Ali estava o teste maior, não apenas do caráter dela, mas também do tipo de elo que existia entre os dois. Se o senhor der esse dinheiro, não vai ser por mim. Vai ser porque acredita nos negócios dele. E... o senhor sabe melhor do que eu que essas contas não fecham. E você? Insistiu ele. Ainda se sente presa a eles? Um silêncio espesso se instalou. Sinto que devo respeito pelo sangue, mas respeito não paga humilhação. Eu não venderia sua confiança em mim para comprar o conforto de quem sempre me tratou como vergonha. Aquelas palavras caíram como chuva forte em terra rachada. Anselmo se levantou da cadeira, caminhou até a janela, olhou o terreiro. Os Brandão conversando como se já fossem donos de metade da fazenda. Então estamos de acordo, disse por fim. Hoje à noite, na hora da ceia, vamos falar tudo às claras, e seja qual for a gritaria, quero que você fique ao meu lado. Para quem escuta essa história, um aviso se impõe. Às vezes, a vida coloca a gente exatamente entre o passado que nos feriu e o futuro que pode nos curar. E é nesse meio que a verdade precisa ser dita. Se você já teve que escolher entre agradar a família e ser fiel a si mesmo, escreva "Eu sei como é" nos comentários para dar voz a quem passa por isso em silêncio. Naquela noite, a luz de lampiões tremeluzindo na sala de jantar, frente a pratos fumegantes e olhares armados, uma verdade seria exposta. E o que Anselmo escolheria dizer, com Lia ao seu lado, mudaria não só a vida dela, mas o destino de toda a Santa Augusta. Diante de todos, o fazendeiro viúvo precisará decidir se se curva ao jogo da família ou se ergue a voz em defesa da mulher que aprendeu a admirar em silêncio. E uma revelação inesperada, vindo da boca de Firmina, será o golpe final nos Brandão. A sala de jantar da Santa Augusta parecia menor naquela noite. Os lamparinas lançavam sombras longas nas paredes, e o tilintar dos talheres soava como pequenas marteladas em pregos invisíveis. Severino falava alto, rindo de suas próprias piadas, enquanto Rosana ajeitava os cabelos a cada minuto, e Marialva observava tudo com olhos de raposa, sempre em busca de alguma vantagem. Lia, sentada à cabeceira oposta à de Anselmo, sentia o coração bater descompassado. Mas o que mais a assustava era perceber que desta vez não era só medo, era coragem se anunciando. Depois da sobremesa,
Quando a conversa parecia perdida em assuntos banais, Anselmo limpou a garganta. O silêncio veio quase de imediato, como se todos reconhecessem, no timbre dele, o som de decisão. "Ei, seu Severino, Dona Marialva", começou, a voz firme. "Hoje o senhor veio me propor um negócio, um empréstimo alto, em nome da família que agora é uma só. Acho justo que a família toda saiba o que está sendo pedido." Severino engasgou por um segundo, mas recuperou o sorriso rápido. "Ah, coronel, assunto de homem de negócio, não é? Não precisava expor na frente das mulheres. Justamente por serem assunto de homem de negócio é que não podem ser feitos às escondidas", retrucou Anselmo, sem elevar o tom. "Principalmente quando usam o nome de quem mais foi ferido aqui." Os olhos de todos se voltaram para Lia. Ela sentiu o rosto esquentar, mas não baixou a cabeça. "Mas quando o senhor mandou sua filha para cá", continuou Anselmo, encarando Severino, "não foi com essa conversa bonita de hoje. Mandou como quem se livra de um fardo. Chegou aqui rindo, zombando, achando que eu ia aceitar qualquer coisa que me entregassem, desde que viesse embrulhada como mulher de respeito." O riso morreu na boca de Rosana e Jandir. Marialva apertou o guardanapo até quase rasgar o tecido. "Isso é um absurdo!" Ela explodiu. "Sempre amamos essa menina." Foi então que Firmina, que até então permanecera calada num canto da sala, deu um passo à frente. "Com licença, patrão." Mas amor que chega em forma de riso de deboche na porteira, eu nunca tinha visto. Disse, firme. "No dia que essa moça pisou aqui, ouvi bem a conversa deles no terreiro. Quero ver a cara do viúvo quando abrir o pacote. Foi o que o senhor disse, seu Severino." As palavras de Firmina caíram como um trovão dentro da sala. Lia se lembrava daquela tarde, mas nunca soubera que a governanta havia escutado tanto. "Está chamando a gente de mentiroso, mulher?" Jandir levantou meio corpo da cadeira. "Tô chamando de tudo o que vi e ouvi nesses anos de casa", ela respondeu. "E digo mais. Se tem alguém aqui que dignificou o nome da Santa Augusta desde que chegou, foi essa moça que vocês tratam como piada." Anselmo virou-se então para Lia, sem disfarçar mais o que sentia no olhar. Desde o primeiro dia, essa casa ganhou mais do que uma cozinheira, uma ajudante ou uma boca a mais para alimentar. Ganhou alguém que acorda antes do sol, que respeita cada palmo de terra, que ampara a criança assustada, que salva bezerro como se fosse filho. Fez uma pausa, respirou fundo. "E eu ganhei mais do que uma esposa enviada. Ganhei a chance de acreditar de novo que ainda existe amor que não se vende nem se compra." Severino tentou rir, mas a voz saiu trêmula. "O senhor está se deixando levar pelo sentimentalismo, coronel. Negócio é negócio." "Justamente por isso", rebateu Anselmo, "negócio nenhum pode ser feito em cima da humilhação de quem vive de cabeça erguida. Não vou lhe emprestar um centavo. E enquanto essa moça viver sob meu teto, não aceito que tratem ela como moeda de troca." Lia sentiu as lágrimas arderem, mas não de dor. Era como se, enfim, alguém estivesse apagando, com mãos firmes, as palavras de desprezo que escreveram nela a vida inteira. "Então é assim?" Marialva levantou-se, indignada. "A filha vira contra a própria família, e o senhor acha bonito?" Lia também se levantou. As pernas tremiam, mas a voz saiu límpida. "Não virei contra ninguém. Só deixei de ajoelhar onde nunca houve altar. Família não é quem tem o mesmo sangue. É quem não usa esse sangue para envergonhar a gente na frente dos outros." Para quem escuta, essas palavras batem fundo. Se alguém aí já precisou se erguer diante de quem o diminuía dentro da própria casa, saiba que não está sozinho. Se essas palavras tocam você, escreva dignidade nos comentários para fortalecer quem ainda não teve coragem de falar. O clima ficou insuportável. Severino, ferido no orgulho, recolheu o chapéu, chamou a esposa e os filhos com um gesto seco.
Vamos embora. Essa terra pode ser grande, mas o coração aqui dentro é pequeno demais para reconhecer quem deu uma filha. O senhor não me deu nada, respondeu Lia, sem vacilar. Me jogou para ver se eu quebrava. Só que, graças a Deus, eu caí em terra que não aceita covardia. A charrete dos Brandão saiu levantando uma nuvem de poeira raivosa pelo caminho. Quem os viu partir jurou ter ouvido ao longe um xingamento engolido pelo vento. Na varanda ficaram apenas Lia, Anselmo, Firmina e os poucos que realmente torciam por ela. O silêncio que se seguiu não era mais pesado, e sim profundo. Anselmo aproximou-se devagar, tirou o chapéu, revelando cabelos já grisalhos na testa suada. Não posso mudar o sangue que corre nas veias deles, disse, mas posso escolher o que corre na minha casa. E se você permitir, Lia, quero que, a partir de hoje, a Santa Augusta seja mais do que o lugar onde você foi parar por zombaria. Quero que seja seu lar. E quero que você seja de fato minha esposa, não só no papel que imaginaram, mas no respeito e no amor que a gente tem construído. Ela o encarou, os olhos marejados, o coração em disparada. Não havia joias, não havia grande discurso florido. Havia verdade. Havia um homem cansado de solidão oferecendo o que tinha. Um nome sem manchas, uma fazenda de portas abertas e um coração que, apesar das cicatrizes, ainda batia disposto a amar. Eu não sei se mereço tudo isso, murmurou. Merece mais, ele retrucou com um meio sorriso. Merece que alguém veja o que o mundo inteiro ignorou. Lia estendeu a mão e ele a segurou com firmeza. Naquele toque, tudo se reorganizou. A moça que fora enviada como piada se tornava ali a senhora da casa, não por imposição de sobrenome, mas por direito conquistado na lida, na coragem e na lealdade. Algum tempo depois, a notícia correu pela região. Diziam que o fazendeiro viúvo finalmente encontrara uma companheira, não entre as moças enfeitadas da cidade, mas naquela que a própria família havia desprezado. E quem visitava a Santa Augusta passava a ver uma cena comum. Lia cavalgando ao lado de Anselmo, rindo com as crianças da fazenda, organizando a mesa com Firmina, ouvindo os peões com respeito. A zombaria, enfim, havia se transformado em bênção. Para quem escuta até aqui, uma última reflexão. Quantas Lias esse mundo já tentou enterrar na poeira da humilhação? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa lembrar que nem todo desprezo é sentença. Às vezes, é só a estrada torta que leva até o lugar certo. E antes que o narrador se despeça, deixa mais um pedido, quase como quem cochicha no ouvido do amigo. Se você acredita que Deus enxerga onde o homem só vê defeito, deixe seu like, se inscreva e escreva nos comentários. Eu creio que a última palavra é de Deus. Assim, essa mensagem encontra mais corações feridos que precisam ser lembrados do próprio valor.